Bom dia, pessoas. Tô com vozinha rouca ainda. Mas eu quero mostrar pra vocês como fazer uma capa de colchão, tá? E aí você vai acrescentar aqui, ou colocar nessas medidas aqui, o tamanho que você precisa. Aqui a gente precisa de 95 centímetros de comprimento, 65 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Você vai considerar que esse tamanho aqui é o tamanho que você vai cortar o tecido para os dois lados, tá? Eu tô fazendo como se fosse sem emenda. Se você tiver emenda, aí você vai desconsiderar a margenzinha de costura em um desses lados aqui. A gente vai acrescentar 1,5 centímetro ao redor da peça toda, que é para fazer os 3 de altura. Por que 1,5 centímetro? Porque você vai ter 1,5 centímetro na peça de cima, mais 1,5 centímetro no outro quadrado, que vai estar aqui, ó, da peça de baixo, ok? Que vai vir pra cá e vai completar os 3 centímetros que a gente precisa, certo? Então, a gente acrescenta 1,5 centímetro ao redor dessa peça toda aqui, ok? Mais a margem de costura da sua máquina, ao redor aqui da peça toda também. O que eu faço para eu ter segurança? Quando eu vou costurar essas coisas aqui, a minha máquina de costura tem um calcador com 1,5 centímetro de largura. Quando a gente fala de margem de costura, a gente considera a metade da largura do pé com a agulha centralizada. Então, aqui eu gasto 0,75 de 1 centímetro como margem de costura. Essa é a minha margem. Mas, por segurança, com o 0,75 eu sempre acrescento 1 centímetro de cada lado, ok? Então, aqui a gente vai acrescentar 1,5 de cada lado aqui, ó, 1,5, 1,5, 1,5, e eu gosto de acrescentar 0,75. Você pode, eu gosto de acrescentar 1 centímetro com a margem de 0,75, mas você pode acrescentar o 0,75, não tem problema. Então, aqui, ó, coloquei 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, 2,5 de cada lado. Aí vem 65 mais 2,5 de cá, 2,5 de cá, dá 70. 95 mais 2,5 de cá, mais 2,5 de cá, mais 5, dá 100, ok? Aí, o que você precisa considerar? O lado que você for colocar o zíper, tá? Acrescenta mais 1 centímetro por segurança, ok? Isso nas duas peças. Então, vamos dizer aqui, vou colocar o zíper aqui, vou colocar mais 1 centímetro. Mesmo que você perca uma parte, ganhe uma parte com zíper, faz isso, porque aí você vai ter mais segurança, tá? E aí, você faz esse zíper. Eu faço normalmente com... você pode fazer até ele vindo até a lateral, mas eu gosto de colocar 2 cursores, né, pra ficar mais reforçadinho. Às vezes um quebra, mas você tem o outro. E é isso que você vai fazer, tá? Você vai cortar, no caso, pra essa parte aqui, pra essas medidas que eu falei, você vai cortar. Vamos colocar que o zíper tá pra esse lado aqui, ó, aqui em cima. Então, você vai cortar 101 centímetros por 70 centímetros. E quando você costurar essa peça ao redor toda, você vai fazer uma caixinha de leite de 1,5 centímetro a partir da costura, ok? E aí, quando você fizer essa caixinha de leite, vai dar os 3 centímetros. Detalhe, você precisa costurar em cima da linha da caixinha de leite. Se você cortar com 1,5 e costurar para dentro, vai ficar maior do que 3 centímetros.